Tema de hoje, sugestão de vídeo. Se você tem alguma sugestão de vídeo, fica à vontade para mandar pelo Instagram. Coisas sobre os 20 anos. O que eu refleti durante os meus 20 anos, o início da minha jornada. Hoje eu vou falar um pouquinho desse assunto hoje. O que eu aprendi no decorrer desse tempo e que eu acho que posso te ajudar. Algumas lições aí dos meus 20 anos foram. Número 1, se você é jovem, assim, em termos de idade, né? Porque idade e experiência de vida e maturidade, isso não tem nada a ver com quantos aniversários você celebrou e tudo mais. Isso é uma coisa que vem de dentro. Mas, de qualquer maneira, caso você esteja aí nos seus 20 anos e muito preocupado com a sua vida, a primeira coisa que eu aprendi nesse processo dos meus 20 anos, principalmente logo lá no início dos meus 20 anos, foi que a sua vida afetiva vai melhorar muito. Deixa eu repetir isso. A sua vida afetiva, sabe aquela 1 a 1, romance ou a configuração que for, ela vai melhorar muito. Então acredite, esse coração partido vai passar, aquele fora vai passar. Primeiro relacionamento muitas vezes é apenas experiência que você aprende e tudo mais. Então, querendo você acreditar, sentir, sofrer ou não, a sua vida afetiva ela tende a melhorar bastante. Isso é uma coisa que eu vivi, que eu com certeza sugiro para você que está vivendo esse período da sua vida. Número 2, a minha impaciência, aquele perfil que você tem quando você é mais jovem, você está na fase de experimentação, na verdade escondia uma grande ansiedade e prepotência. Aquela prepotência de achar que a vida tinha que ser da maneira que eu queria. Então, esse estilo que o jovem tem, né, que a gente tem durante o início da nossa juventude, tem muita relação com uma ansiedade, com a prepotência, com aquele pensamento que o mundo nos deve alguma coisa. E na medida que você vai vivendo, vai tendo experiências diversas, você começa a perceber que não é nada disso. Então, a impaciência, esse perfil imediatista, na verdade, esconde uma ansiedade. Então, é interessante para você aprender a lidar com isso. Número 3, o que eu aprendi aí no decorrer dos meus 20 anos e tudo mais, né, no início da minha jornada, foi que tudo passa. Aquela frasezinha que a gente lê por aí, vai passar e não sei o quê, isso é uma verdade absoluta. Tudo passa. Não importa se é uma emoção negativa ou positiva, bons momentos também passam. Então trate de aproveitar a sua vida, ok? Com consciência e responsabilidade, sem ansiedade também, isso é bem interessante para citar nesse processo. Número 4, o que eu aprendi no decorrer dessa jornada? Quando eu me respeito, quando eu desenvolvo respeito e amor por mim mesmo, tudo na minha vida melhora. E você percebe isso nas experiências que você tem, seja no campo profissional, você saiu lá daquele estágio, você teve uma nota ruim na faculdade, você passou por um desafio qualquer no seu campo, no seu círculo social, né? A gente às vezes experimenta coisas diversas quando a gente é mais jovem, e você começa a perceber que quando você se respeita, quando você fala assim, olha, game over, ok? Eu vou encerrar isso daqui, eu vou seguir em frente. Se essa amizade sair, eu vou seguir em frente. Se eu não fui bem nesse exame, eu melhoro no outro, eu vou insistindo, e aí tudo melhora na sua vida. Então o respeito é uma coisa que você vai aprender no decorrer dos anos também, é bem interessante falar isso. O que eu aprendi durante os meus 20 anos que mudou a minha vida totalmente, já tem alguns anos, né? Isso já passou, já tem bastante tempo, é que sentir gratidão. O dia que eu comecei a praticar gratidão na minha vida, tudo mudou na minha vida. A minha vibração subiu, a minha frequência se elevou, eu passei a criar um ritual de gratidão. Eu comecei isso lá nos meus 20 anos, eu faço até hoje, já passou vários anos. Eu fiz um vídeo aqui que eu expliquei um pouquinho desse processo, de uma lista que eu faço de manhã de gratidão. E, aliás, nesse processo de lista de gratidão e tudo mais, quando eu dominei as minhas manhãs, a minha vida mudou 100%. Eu não tinha essa percepção. Isso aconteceu quando eu estava já chegando nos 30. Então é bem interessante observar isso também. Outra questão que eu aprendi em relação a essa coisa da juventude e tudo mais é que você vai mudar muito. Deixa eu repetir isso. Nós estamos em constante movimento e mudança. Então você vai mudar muito. Então, às vezes, fica a minha sugestão para você, pega leve com tatuagens, declarações extremistas, né, do tipo nunca isso, nunca aquilo. Então isso daí foi uma coisa que eu aprendi bastante na minha vida, né, que você está sempre mudando.
Então você vai passar por oscilações, você vai mudar, de repente aos seus 21 anos você pensa X, aí você chega aos 22Y, aí você chega aos 27 H, né? Então assim, você vai mudar muito, isso é muito interessante a gente desenvolver essa percepção também. Uma outra questão que eu aprendi durante os 20 anos, que isso daqui eu acho super interessante, é que sabe aquele seu hobby, aquela sua atividade que você faz com prazer e tudo mais, aquilo pode ser uma coisa que você profissionaliza. É engraçado a gente perceber isso, porque nem sempre você vai exercer a sua formação original, nem sempre você vai ficar naquele emprego original. Isso daqui bate no que eu falei agora há pouco, que é a questão do constante movimento, da constante mudança que a gente vive, porque mudança é a lei da vida, que é imutável, não tem como mudar. Então, de repente, aquele seu hobby, sabe aquela coisa que você curte fazer? Comigo sempre foi assim, porque eu comecei com astrologia, eu tinha uns 14 anos, já passou muitos anos. E então, assim, a tendência é que você consiga, eventualmente, se for o seu caminho, se for a sua missão, você vai colocar aquilo para frente e você pode até profissionalizar aquilo. Então, siga fazendo seus hobbies, as coisas que você gosta, que isso pode ser uma coisa que pode te surpreender também. E nesse processo, é muito curioso isso, porque muitas vezes, pessoas que você admira lá no início da sua jornada, às vezes você se torna um pouco daquela pessoa, né? Porque você vai cavalgando e caminhando naquele sentido. Isso é uma coisa que eu aprendi e eu achei super legal, super interessante para falar. Uma outra questão que eu aprendi também lá no início da minha jornada é que eu aprendi a parar de levar tudo para o lado pessoal. Porque durante seus 20 anos você tem aquela síndrome, né? Tá todo mundo contra mim, você vai numa festa, você acha que as pessoas estão falando de você, e eu quero sugerir para você assistir o vídeo que eu já falei sobre isso, falei de rejeição, já fiz vídeo de não levar nada pro lado pessoal, e na medida que você vai tendo experiência, você vai amadurecendo, vivendo coisas diversas, você começa a perceber que o mundo não gira ao seu redor. Deixa eu repetir, o mundo não gira ao seu redor, ok? Então você começa a perceber que as pessoas não estão falando de você, você percebe que a forma que o outro te trata tem muito a ver com como que ele se relaciona com ele mesmo, tem nada a ver com você. E aí você, depois que você tem essa percepção de você desenvolver isso, você fica mais leve, as suas relações melhoram 100%, porque você começa a perceber e entender essa dinâmica da vida. Então isso é muito interessante também. Outra questão a respeito dessa coisa de aprendizado e tudo mais é o seu caminho é único. Eu entendi isso nitidamente lá pelos meus 22, 23 anos, que o caminho que eu tinha, ele era exclusivo da Laís, ele não era exclusivo do meu colega de faculdade, ele não era exclusivo de um membro da minha família, do pai, da mãe. Eu comecei a ter essa percepção. E quando eu comecei a pisar nessa coisa de aceitar e entender que o meu caminho é único, por isso que a gente vê pessoas que tem gente que casa, tem gente que constrói família, tem gente que não faz isso, tem gente que vai morar na Malásia, enfim. Então, é interessante, durante seus 20 anos, às vezes você não tem essa percepção, você acha que você vai seguir o que a sociedade prega. Eu tinha essa ilusão, né? Eu achava que a vida caminhava sozinha, que eu ia terminar os estudos, que eu ia arrumar um emprego, que ia acontecer isso, que ia acontecer aquilo. E aí você começa a viver e experienciar na pele que a vida não funciona dessa maneira, cada um tem o caminho. E quando eu entendi, não, o caminho é exclusivo meu, ele é especial para mim, a minha vida mudou e eu comecei a me sentir bem mais à vontade para caminhar nesse caminho. Por fim, duas últimas coisas que eu aprendi nesse processo é: nada cai do céu. Por mais que você queira, aquela sensação que você mais jovem tem, o mundo me deve, porque eu tenho, porque de repente a sua família te mimou, porque de repente um professor falou X, você acreditou, porque a sociedade, porque você vive uma vida programada. O que eu comecei a perceber na minha vida? Que por mais que eu queira, nada cai do céu. Eu preciso colocar o effort, né? Eu preciso me esforçar. Eu preciso show up, eu tenho que aparecer. E isso mudou a minha percepção. Eu fui entender isso lá pelos 25, né? Essa coisa de você entender que você precisa colocar alguma coisa. E aqui entra tudo aquilo que a gente escuta que tem a ver com Saturno e Capricórnio, né? Não existe lance de graça, não existe almoço de graça. Você começa a entender que isso tem um certo sentido. Isso se aplica a tudo na sua vida afetiva. Relacionamento dá trabalho. Se você quer se relacionar, eu digo ter manutenção de relacionamento, ok? Eu não estou falando você encontrar alguém para viver um momento, que isso tende a ser mais fácil. A manutenção de uma relação exige muito de você. A manutenção da sua carreira exige muito de você. E isso tem a ver com esse esforço, esse entendimento que nada cai do céu. Por mais que você queira, por mais que você se considere especial, porque todos nós somos especial em algum nível, você precisa se esforçar. E por fim,
Eu acho que a melhor coisa que eu aprendi nesse processo do amadurecimento, lá no iniciozinho da minha jornada, foi: tudo na vida passa por escolhas, tudo. Quando você acorda de manhã, você escolhe: quero ter um bom dia ou quero ficar mal. E isso vai para tudo na sua vida. Você quer uma relação afetiva satisfatória? Você vai buscar aquilo que você sente que faz parte de uma necessidade sua, ou você vai deixar correr solto, vai aceitar o que vir? Você quer ter uma carreira tal, você quer fazer aquele esforço, ou você vai deixar correr solto? Então tudo na vida passa por escolhas. E eu aprendi isso muito cedo, e isso mudou a minha vida 100%, e eu considero que é uma das coisas mais importantes. Então, desenvolver consciência das suas escolhas. Qual é a sua escolha? É olhar para o seu mapa? Lá no início da minha jornada eu cometi, por isso que eu entendo e tenho muita empatia com as pessoas aqui, de você ficar chateado com coisas que tem no seu mapa. E eu comecei a olhar o meu mapa com outro olhar. Por isso que eu sempre falo isso, né? O seu mapa não tem nada a ver, ele é você. Se você não gosta do seu mapa, de um aspecto do seu mapa, você não está gostando de você. E volta no que eu já falei: respeito. Então tudo na sua vida são escolhas. Como que você quer olhar o seu mapa? Como que você quer olhar o seu passado? Como que você quer olhar até as suas escolhas? Então é fundamental você perceber isso. Está aí um pouquinho dessa sugestão de vídeo de hoje. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo.